Divulgando a conta secundária aqui, né? Gigaflix 2, né? Pois é, né? Por algum motivo essa conta levou um bloco, perdi todos os meus inscritos que tinha nessa conta e ainda todos os meus vídeos foram privatizados. Ainda não tentei, né, deixar esses vídeos públicos, mas algum dia eu vou tentar fazer esses vídeos ficarem públicos. Algum dia, né? Não sei que dia, né? Porque tô mais focado em fazer o vídeo do Universo Resistência agora. Mas então, né? Eu espero não levar esse bloco aqui no canal principal. A minha única coisa que eu menos desejo é levar esse bloco, cara. Meu Deus. Poderia. Antes de existir qualquer símbolo ser criado, e antes mesmo do mundo entender o que era para o humano, já existia uma ideia. Não era uma ideia pública e nem oficial, definitivamente não era uma ideia confiável. No início, era só um conceito, uma tentativa de prever algo que ainda nem tinha acontecido, a Fundação para Humanos. No início, não era uma organização, não tinha considerando que eles tinham acabado de sair da quase extinção humana causada por Hydra. Era só um projeto interno da Civ criado por Butcher, uma divisão esquecida, porém criada com um único objetivo: preparar o mundo para algo que ele ainda não entendia. Mas foi em 1957, após as pessoas descobrirem que monstros gigantes existem, que existe vida fora da Terra, um homem que se encolhe e luta contra militares, e um agente secreto escravizado se rebela contra seus próprios líderes. Isso DPM deixou de ser apenas um pequeno projeto, deixou de ser apenas uma ideia, e passou a ser um conceito maior. Mas alguém, é claro, já imaginava esse conceito. Esse alguém era o Butcher, que não era só mais um idealista. Ele não acreditava em heróis, acreditava em padrões. E os padrões estavam mudando. Relatórios estranhos, eventos isolados, tecnologias avançadas que não deveriam existir. E é claro, o mais importante, pessoas que estavam começando a mudar. Não se tratava mais de uma questão de se isso vai acontecer, virou mais uma questão de quando vai acontecer. Foi com essa mentalidade que ele começou a montar algo. Não era um time, pelo menos ainda não, mas era uma base, algo que pudesse reagir bem aos efeitos do mundo. E nesse processo, ele não estava sozinho. Havia outros para essa ajuda. Até que, em algum momento, o mundo deu o primeiro passo rumo ao que eles. Tudo começou com um nome. Mark Wahlberg. Ele não era só um cientista renomado e definitivamente não era alguém. Mark, I made steak. Yes. Desculpe, não poderia perder a oportunidade. Mas ele tinha uma coisa: obstinação. Mark passou anos da vida perseguindo uma única coisa: um artefato que parecia ser contado apenas em um mito antigo, uma relíquia que aparecia em registros fragmentários. Ele buscava um mas não é um era algo que, segundo os relatos, não deveria existir. Ele mais não sabia disso. A empresa ainda era pequena naquela época, mas já era ambiciosa e, acima de tudo, curiosa. E com o Mark na liderança dela, eles começaram a investigar o mesmo artefato. E foi aí que o problema começou. Porque agora, já não era mais só uma obsessão individual, era uma corrida contra o tempo. A Civ percebeu isso e, infelizmente, já era tarde demais para ignorar, pois o Mark buscava esse rubi há muito mais tempo. Ele era obcecado por esse troféu e todo o misticismo por trás dele, pois esse rubi é tão antigo quanto os cristais ancestrais, porém embutido de alguma magia, dando ao seu usuário a força de poder fazer o que quiser. Butcher sabia que deveria começar reunindo peças. A primeira delas era alguém que não deveria nem estar ali, sendo ele Chris Fone, que já estava, atualmente, oficialmente morto e oficialmente esquecido pela sociedade, mas não oficialmente útil. Por Chris não voltou como herói, ele voltou como alguém que sobreviveu, e isso, por si só, já era perigoso dado e contado porque passou por fotons. Ele não confiava mais em ninguém, e muito menos confiava em instituições, e muito menos ainda confiava em alguém como Butcher. Mas aí, naquele seu primeiro encontro com o próprio, ele ouviu, porque tudo o que ele dizia fazia algum sentido, pois ele estava por fotons, mesmo sem conhecer Mark, mas conhecia suas intenções. A segunda peça, que ainda nem sabia que era uma peça, era Victor Augusto, pois naquele momento não era mais maribondo, pois o maribondo era apenas uma arma contra um sistema tirânico de uma ditadura militar, e agora ele era só mais um homem tentando existir em um sistema que deixou de ignorá-lo depois de tudo que ele fez escondido. Mas o Butcher via além disso em Victor, ele via o que ele poderia se tornar, e sabendo disso, o convocou para trabalhar na Civ junto de sua esposa, porque sabia que ele só tinha embarcado nessa por conta dela, e o prometeu que ele teria uma vida completamente diferente da que ele tem na atualidade. E, por fim, a terceira peça, que já estava ali desde o começo observando tudo, Magazul, Vultrad, que ajudou Butcher a reunir estas três figuras no mesmo ano em que coisas bizarras andavam acontecendo. Mas mesmo com essas peças reunidas pelo mesmo cara, eles ainda não eram um time, eram apenas um grupo de estranhos com objetivos diferentes e sua visão de mundo completamente distorcida. Na primeira interação entre eles, algumas confianças eram inexistentes entre eles e suas motivações eram um tanto questionáveis, mas se todos eles estavam ali reunidos, era por um motivo.
No início, Hopkins era apenas uma pequena empresa de desenvolvimento tecnológico liderados por Mark Ogden. Porém, com o passar dos anos, ela foi se envolvendo em algumas polêmicas políticas, como assassinatos, venda internacional de tecnologia não legalizada pelos militares, e claro, o próprio comportamento de Ogden era suspeito demais. Ele parecia encobrir muito bem seus rastros. O estopim foi quando a CIF, mais especificadamente o Joe, ainda antes da época do IBRA, descobriu que a Hopkins se envolveu com uma compra de um cristal ancestral exportado direto de uma mina terrestre do Japão, e a de se esperar que uma empresa suspeita dessas com um artefato poderosíssimo desses em mãos vai fazer muita merda. Por isso que após a queda de IBRA e Joe ficarem como por um tempo, assumiu o lugar dele e continuou monitorando qualquer atividade suspeita da Hopkins, onde em determinado momento ele acabou descobrindo o Chris, e do Chris foi para o marimbondo no Brasil, e foi esse movimento constante de vigilância que parecia sem contexto aos seus olhos, mas no meio disso tudo isso, Mark Ogden estava cada vez mais perto do que queria, o Ruby. Através de suas fontes, ele descobriu exatamente o último paradeiro desse Ruby em uma floresta telana, cuidada no dolor de seu último hospedeiro, e a CIF notou esse padrão. Utilizando os satélites da Cynthia, ela descobriu uma estranha e não autorizada expedição internacional da Hopkins da América do Sul, e claro, Chris identificou logo de cara que o que eles queriam era ilegal por um motivo, e deveriam investigar o que era. Chegando lá, a missão foi meio confusa. Enquanto Victor tentou fazer uma invasão mais discreta e despercebida, Trad chegou metendo soco em todo mundo, enquanto Chris tentava fazer ambos os lados. Obviamente tendo um desacordo entre os três e chamando demais a atenção do Ogden. Eles brigaram um pouco, mas no meio da briga, Trad sem querer abriu um buraco no chão que levava a um templo subterrâneo abaixo de uma montanha, onde lá estava localizado o Ruby. Mark Ogden foi o primeiro a avisá-lo, entrando em completo choque ao descobrir que sua maior obsessão era real. E quando ele finalmente encontrou, imediatamente o pegou, mas claro, conseguindo fugir dos manés da Cif que o ameaçavam, deixando-os para trás no meio da floresta. Enquanto o trio estava desamparado na floresta, Ogden ficava mirando seu precioso rubi dentro de seu jatinho particular, mas algo estava diferente em seus olhos. Não houve muita celebração, não houve conquista, só houve silêncio, porque naquele momento algo mudou. Não no mundo, é claro, mas sim nele. O rubi não brilhou como uma joia comum, não reagiu como um objeto. Ele meio que o respondeu como se estivesse esperando um portador há muito tempo. E quando Mark conseguiu tocá-lo, ele não ganhou poder imediatamente. Ele ganhou compreensão de tudo que ele se... Caramba, gostei da vibe desse cara, velho. Porra. Cara, ele é muito melhor que o Dominique, né? Que pra quem não sabe, o Dominique é o chefe da Rockcons, né? No Gigaverso, né? Mas, cara, o Dominique, o problema dele é que, em resumo, ele é boneca. Ele é planta, literalmente. O cara é... No capítulo 1, né? Ele só ficou, né? Digamos, ajudando, né? O Dr. Who e a Mercenária, né? Digamos, tipo, sendo um braço esquerdo dos dois. E após a queda do Dr. Who, né? Do Dr. Who, ele, digamos, virou cachorrinho da Mercenária. Mas nesse capítulo, né? Capítulo 2, Dominique seguirá seu próprio caminho, né? Inclusive será um personagem muito melhor do que ele foi anteriormente, né? De tudo que ele queria e de tudo que ele odiava, e isso foi amplificado sem controle. A primeira coisa que ele fez não foi grandiosa, foi mais impulsiva. E em um único momento de fúria, Mark matou seu próprio funcionário, seu próprio assistente. Aquilo não foi por necessidade, mas porque ele podia. E naquele mesmo instante, nasceu algo novo dentro dele. Não era um herói, era algo pior. Ele era o Vingança Escarlate. Em paralelo a isso, os, entre muitas aspas, heróis, discutiam entre si. O fato de nenhum deles ter trabalhado em equipe antes fez com que cada um tivesse defeitos dos quais não davam para ser resolvidos com uma missão, e por isso um culpava o outro pelo erro. Provavelmente, Mark vai fazer algo realmente ruim enquanto estava em posse daquele Ruby por culpa deles. Mas Butcher mandou todos eles se calarem, dizendo que infelizmente a missão falhou. O Ruby foi pego pelo cara de um enorme dor da Terra. Mas aquilo não era motivo para eles brigarem entre si e jogarem culpa um pro outro. Dizem que na verdade era um motivo para que finalmente visse todos os outros. Porque agora não era mais uma possibilidade, era uma ameaça real. E agora não tinha mais esse papinho de que o mundo não estava mais pronto para uma ameaça desse nível, porque ela estava prestes a se repetir com o Ogden. Butcher descobriu a real obsessão da Hopkins pelo Ruby. Uma lenda nativa dizia que aquele que o portasse teria poderes inimagináveis para fazer coisas ruins, porque o cristal tem uma espécie de consciência própria, e através de magia, manipulação usuário, influenciando a fazer coisas ruins, ou fazendo acreditar que aquilo é o certo, e aos poucos, corrompendo seu usuário. Bruton? Caralho. É o cristal que o Bruton pegou, cara. Lá, o Bruton lá do Universo Resistência. Caralho. Até que ele fique com a visão de mundo completamente distorcida, a um ponto em que pessoas inocentes se machucam. Mas antes mesmo deles bolarem um plano, a Hopkins já tinha suas próprias medidas protetivas e enviaram mísseis teleguiados contra eles. Sabia que eles eram pedras no caminho dele e precisavam ser eliminados, o que fez Trad bolar um plano bem rápido, usando os propulsores a jato de sua armadura. Ele foi capaz de desviar o caminho dos mísseis até longe, enquanto Butcher fugia com o resto da equipe. O primeiro míssil foi estourado pelo próprio Trad no meio do mar. O segundo ele utilizou um laser torpedo de seus aparatos tecnológicos. E o terceiro, por mais que ele tenha tido dificuldades, utilizou de sua inteligência para detoná-lo, fazendo-se chocar contra uma montanha de pedra onde, no processo, Trad ficou temporariamente debilitado. Na teoria, Trad não sobreviveu, ele tinha se sacrificado como um herói pelo bem da equipe, e aquilo foi o que Victor e Chris utilizaram para parar o Ogden. A morte de Trad não em vão, na verdade, ela foi até que um motivo para continuar a luta.
Mais tarde, perto do entardecer, Peraí. Mark foi até a ponte Golden Gate, em São Francisco. Estava rolando um trânsito lá enquanto algumas pessoas ficaram trancafiadas em seus carros. Com apenas um gesto, ele pulverizou boa parte dos carros, desintegrando e matando muitas pessoas no processo, partindo a ponte ao meio. As pessoas que ficaram de lado da ponte, ele as mataria, enquanto as outras deveriam se curvar e o reverenciá-lo como um deus, ou ele as mataria também. E todas fizeram isso, com exceção de velhinho ali naquela ponte, que serviu durante a Segunda Guerra e sabe o que é um tirano quando vê, e esse ato de não se curvar ao Vingança Escarlate o deixou tão irritado que ele arremessou uma rajada vermelha em direção a esse velhinho para matá-lo. A sorte é que Chris apareceu na mesma hora, usando seu escudo para desviar a rajada na direção oposta, acompanhado de Marimbondo, que não estava mais tão discreto, e usava seu exército de vespas contra o Vingança Escarlate. Claro que nenhuma delas era o suficiente para derrotá-lo, mas eram o suficiente para distraí-lo enquanto as pessoas inocentes eram evacuadas da ponte, e naquele ponto, Marimbondo e Coronel Britânia eram a única linha de defesa entre uma cidade cheia de civis inocentes e um semideus descontrolado. Os três brigaram, e não foi muito bem uma luta muito justa, enquanto Marimbondo só se garantia em se encolher para desviar de alguns golpes do Vingança Escarlate, e enquanto o Coronel Britânia só se garantia na sua força física aprimorada e em seu escudo resistente, o Vingança Escarlate era muito mais poderoso. O rubi em seu peito dava poderes divinos, dobrando ainda mais seu psicológico doentio. No momento clímax da luta, o escudo do Coronel é arremessado ao rio abaixo da ponte e nocauteado no pescoço, e Marimbondo é quase esmagado vivo pelo Vingança Escarlate. Mas do nada, uma rajada de plasma acerta bem no rosto dele, revelando assim que Azul ainda Porra. estava vivo. Não só isso, mas pronto para se unir à festa. E enfim, junta Marimbondo, Coronel Britânia e Azul contra o Vingança Escarlate, nivelando o jogo. Com os três juntos, o Escarlate não dá conta dos três de uma vez. Trade tinha as rajadas mais poderosas dado em conta sua tecnologia mais avançada. Chris era bom de briga, dado em conta seu histórico militar. E Victor podia encolher e ser imperceptível ao inimigo, aparecendo do nada e dando um soco em alguma área crítica do Mark. Os três finalmente aprenderam a trabalhar em equipe. E assim, em meio à luta nos destroços, eles conseguem separar o Rubi do Orchard, fazendo com que então seus poderes sejam dissipados e com ele ficando vulnerável aos heróis. Mais tarde, a Sif prende Mark e arquiva o Rubi em alguma área extremamente protegida da base. Um artefato destes deve ficar longe de uma pessoa com instabilidade emocional como Orchard. Mas Orchard não iria para uma prisão qualquer. O governo de São Francisco, em parceria com a Sif, começou a desenvolver uma prisão de segurança máxima para pessoas com superpoderes, os para-humanos, criando uma prisão de segurança para para-humanos, o asilo Vacil. Enquanto isso, nossos heróis aprenderam a confiar mais uns nos outros e a trabalharem juntos. O Butcher reconhecendo então o trabalho e tanto que eles tinham feito. E então, por decisão deles próprios, aceitaram iniciar a fundação para-humanos, percebendo então que após o surgimento de caixas ao redor do mundo, coisas bizarras vão acontecendo ao redor do mundo e de como precisariam de pessoas especiais para lidar com essas bizarrices. Mas em meio a tudo isso, as coisas na Hotcons iam um pouco de mal a pior, pois com a queda de seu líder e representante, outra pessoa teve que assumir o lugar, e essa pessoa não era tão agradável assim, pois foi por conta dela que eles começavam a desenvolver sua primeira nova inovação, a começar por um projeto engavetado pelo próprio Orchard. E quem seria essa pessoa? Pera aí. Pô, caramba, boi. Cara, será que o Dominique do Gigaverso irá aparecer no universo Resistência? Sei lá, tipo uma versão dele? Cara, na minha opinião, ia ser muito interessante, né? Aí também, né? Novas imagens, né? Do próximo episódio foram divulgadas, né? Tá aí, ó. Episódio 33. Tá aí, ó. Ah, não, Desculpa, confundi aqui. Vamos dar um curta-metragem, né? Aqui, ó. Também, inclusive, né? Mandem, né? Ah, não, velho. Ele não, velho. Não, velho. Meu Deus, meu Deus. Deus. Caramba. Ai. Pois é, né? Mas então, esse foi o vídeo, né? E resumo, eu gostei do Vingança Escarlate, só digo isso. Um dos meus personagens favoritos. E espero, né, no capítulo 3, né? O capítulo 3, né? The Heroes, né? Que é uma série que vai mostrar os humanos, né? Focará nos humanos. No caso, especificamente nos super-humanos, sim. O Gigaverso terá, né, super-humanos. Mas o contexto é o seguinte, né? Que após, né, um grande acontecimento no capítulo 3, né? Que, digamos, é Monster Island sem limites, né? Meio que vai ter um grande acontecimento. Então, né? E afetará muito a humanidade. Então, né? É por isso que criaram os super-humanos. Que vai ser uma série no estilo de The Boys. Então é isso, né? Finalizando o vídeo por aqui, né? Espero que tenham gostado. Dá o like, se inscreva no canal. É isso. Falou, né?